Bom dia, pessoal. Online e presencial, aí fica assim, tá lá, tá bom lá, tá bom aqui e tal. Mas vamos começar. Muito obrigado a vocês por estar aqui, né? Em pleno sábado, vocês podiam estar fazendo tanta coisa boa, né? Mas resolveram fazer uma coisa melhor ainda, né? Que é magnetizar. Então a gente vai começar falando para vocês que eu primeiro quero pedir desculpas porque eu não falei totalmente a verdade para vocês, porque eu tenho não só o TDM, mas tem outras coisas para passar para vocês, tá bom? Então vocês vão ter o bônus, alguns bônus, né? Surpresa, né? E eu fico muito feliz novamente, né? Dizendo para vocês novamente que estou muito feliz de estar aqui, de materializar esse sonho, né? Que é estar aqui em Teresina. Obsidiei bastante Sandra e Gessandra também, né? Obsessão boa, né? Para poder estar aqui com vocês. Espero que vocês possam se sentirem motivados a magnetizarem, né? A poder acender as mãos de vocês, tá? Em favor do próximo. Não só as mãos, mas o olhar. O olhar é poderoso, né, no magnetismo. Não só as mãos e o olhar, mas o falar. A nossa voz de comando pela nossa fala, ela é poderosa, né? Principalmente quando o alvo é uma criança, por exemplo, esse é tão forte, que deixam sequelas na vida toda de uma pessoa. E eu também vou ensinar vocês a como acessar essas crianças perdidas, que somos nós mesmos, que recebemos essas vozes de comando de forma equivocada, não por maldade muitas vezes, mas mais por ignorância mesmo, né? E como Kardec fala que na verdade, o mal não existe, o que existe é a ignorância, na verdade, né? Claro que o mal existe, sim, mas se a gente for observar, for apurar, for verificar, a origem desse mal é a ignorância, né? Por isso que entendemos que o anjo caído, chamado Satanás, o capeta, como que ele chama ele, né? Que ele, na verdade ele não existe, graças a Deus, mas essa história de que o anjo caiu, isso não existe, porque uma vez que você bebe, você sente o doce, né? O mel, que é o amor, que é fazer o bem, você jamais vai fazer o mal, né? Ou seja, você tem um conhecimento na sua mão e você vai fazer com que esse conhecimento possa aflorar, desabrochar nas vidas das pessoas, não é assim? Isso é magnetismo, tá? O magnetismo é essa capacidade de transformar as pessoas, a começar de nós mesmos. Aqueles magnetizadores que gostam de magnetizar, achando que vai transformar os outros e esquece de se transformar assim, ele, coitado, ele é uma pessoa assim que está muito equivocada, né? Claro que ela vai, de um momento para outro, ela vai acordar para Jesus e Mesmer, né? E Kardec também. Mas e também não deixa de ser bom a magnetização dessas pessoas, tá? Porque elas estão querendo fazer. Mas quando a gente junta a nossa transformação moral, que a gente fala tanto, né? Esse negócio de reforma íntima. Meu Deus, será reforma íntima? Será que eu tenho que juntar né? Bota o caminhão de terra na frente para fazer essa reforma? Não é assim que funciona. E não existe esse negócio de dizer aceitei o espiritismo, me reformei, sou santo, né? Isso não existe, gente. Não existe milagres, né? A gente se transforma em anjo só porque levantou a mão, né? Porque uma vez eu lembro disso, eu estava em Fortaleza e eu me tornei evangélico sem saber. Eu tava querendo namorar com a menina na época, né? Faz um tempinho. Aí ela me chamou para a igreja dela, né? Eu acho que ela queria me pegar mesmo para ser evangélico, né? E aí eu fui com ela, tava, né, querendo namorar. E aí o pastor disse, quem aceita Jesus? Foi justamente na época que eu comecei a estudar espiritismo, entrei no espiritismo. Aí eu levantei a mão, né, eu aceito Jesus, vocês não aceitam Jesus? Levantei a mão, eu olhei algumas 3 ou 4 gatos pingados aceitaram Jesus, aí me levaram lá pra frente, começaram a orar na minha cabeça e perguntaram lá em Natal, porque eu estava em Fortaleza, perguntaram lá em Natal onde é que tinha a igreja assim, assim, assado. E eu me tornei evangélico nesse dia, ó. Não sabia. Mas, brincadeiras à parte,
a gente, quando encontra o Espiritismo em nossas vidas, né? Tem pessoas, já vi até palestrantes, que eu acho que não fala mais assim, mas tem gravações de 1900 e cocada e o pessoal coloca aquilo na tela como se fosse verdade, né? Tem dizendo assim, ser espírita não é para qualquer um, é para aquele que aguenta, né? Que coisa ruim é essa, né? Negócio de aguentar, né? Nem o marido das mulheres estão aguentando mais, graças a Deus, né? Vai ver com mala sem alça o resto da vida, né? Claro que não. E aí você entrar no espiritismo porque aguenta, isso não existe. Porque o espiritismo, para mim, ele salvou minha vida em muitos momentos, né? Muitos momentos o espiritismo salvou minha vida. Então eu vou dizer que isso é porque aguenta? Não, é por amor. Por amor, né? Não é porque eu aguento ser espírita. Não é isso. Claro que ser espírita realmente requer uma transformação, requer um esforço, né? Porque vocês poderiam estar em outros locais, não é verdade? Mas estão aqui, querendo aprender a como poder utilizar suas energias, primeiro para ajudar a si, depois ajudar o próximo, não é assim? Então vamos deixar de blá 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 e vamos para o que interessa. Então, primeiramente eu quero dizer para vocês que algumas pessoas, e aí eu respeito a opinião, mas essa não é a minha opinião, que fala que o magnetismo e o magnetismo dos ímãs e o magnetismo humano são a mesma coisa. Não, não são, não é a mesma coisa, tá? Por quê? O magnetismo humano, ele consegue transferir coisas que o magnetismo mineral, e eu sou dessa área, eu sou da área técnica, né? Trabalhar com essa área de geração de energia e tal, é comigo. Eu sei muito bem que o magnetismo das máquinas, apesar deles fazerem muitas coisas, como movimentar o motor desse ventilador, por exemplo, o magnetismo está fazendo isso, mas não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o magnetismo que sai das minhas mãos, das mãos de vocês. Porque esse magnetismo, ele tem uma componente, tem várias componentes, não só uma, tem várias componentes, que esse magnetismo das máquinas não tem. Por isso que os magnetizadores clássicos da época, sim, o magnetismo humano é muito mais complexo. Então, essa historinha de ficar comparando o magnetismo mineral com o magnetismo humano, tá? É só para a gente poder entender algumas questões. Mas, sinceramente, é uma comparação pobre. Kardec diz isso, sabe? Em determinado momento ele diz. Tem um livro que Kardec lançou, o segundo livro, na verdade, que ele lançou, espírita, né? Porque ele já tinha lançado vários livros da área dele, ele era um pedagogo, tinha vários livros de gramáticas, livros de matemática, vocês sabem, né, disso, né? Mas quando Kardec, digamos, descobriu o espiritismo e foi o magnetismo que preparou Kardec para o espiritismo, ele disse isso, né? O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. E graças a esse magnetismo é que o espiritismo, né, conseguiu evoluir, né, em outras palavras. Mas está na Revista Espírita. Mas Kardec ele apresenta essa questão, né, do magnetismo, né, magnetismo com relação ao magnetismo humano, tá? Que eles chamam realmente magnetismo e, digamos, a matéria-prima do magnetizador é o fluido magnético ou o fluido vital, certo? Que é outra questão importante para a gente deixar bem amarradinho aqui, tá? Assim como o magnetismo das máquinas não tem nada a ver com o magnetismo humano, os espíritos não têm magnetismo animal, né? O magnetismo humano. Os espíritos desencarnados não têm. Não têm. E às vezes a gente acha que eles têm. Eles não têm. A prova é tão grande que eles precisam dos médios para poder atuar na matéria. A prova é tão grande que eles precisam do magnetizador e também dos médios curadores, que são médios raríssimos, para poder atuar e curar as pessoas. Tá? Então é bom a gente também distinguir isso. Tá? Porque algumas pessoas dizem assim, eu vos pedir para os espíritos curarem. Eu não vou dizer que é impossível ele curar. Mas é muito difícil, gente. Imagina um espírito pegar o fluido daquele médium curador que está aqui no ambiente, que às vezes nem sabe que tem essa mediunidade, manipular esse fluido para fazer o trabalho. Ora, é muito mais simples pegar um magnetizador. É muito mais simples ter um médium curador no processo, tá?
ok? E aí, o que eu posso fundamentar essa minha palavra é no livro dos médios. Ah, quer dizer que magnetizador é médio? Não, é interessante, né? Porque tem pessoas que dizem assim, eu pelo menos passei muito por isso, né? Ah, Wagner não é médio, assim, é uma mediunidade ostensiva, né? Então, vai naquela sala ali que você vai abanar o povo, né? E eu vi o fulano abanando e abanava também, não sabia o que estava fazendo, né? Magnetismo não é isso. Opa, é magnetizado já? Beleza. Ervas, especiarias, né? Tá certo. E aí, um amigo nosso, né? Grande magnetizador lá de Campina Grande, ele foi fazer um passe, né? E caprichou com muito amor e com muita fé na cabeça da esposa dele, e a esposa dele passou uma semana com dor de cabeça. E a partir daí ele deixou de aplicar, né? Ele disse, não, tem que estudar isso. Foi na época que Jacomelo lançou o livro O Passe, 1900 eu não vou nem dizer, né, porque eu não entregar a minha idade. Não, vou dizer. 1992, 93, nessa faixa aí. Ele começou a estudar o magnetismo, né? De lá para cá, o magnetismo avançou bastante. E esse avanço é que a gente vai passar para vocês nessa manhã de hoje. Tentar passar, tá? Porque não venham acreditar que porque vocês assistiram o Wagner Marx, né? Eu até sonhei, Naldo é culpado aí no processo. Ele me levou lá pro estúdio, e eu sonhei com o Faustão falando, Wagner Marx, olha só. Tô caindo, esse camarada tá acabando com minha humildade, digamos assim. Então, é porque naquele estudo, né, tudo preparado, a gente fica meio nervoso, lá vai. Acabei sonhando com isso. Não sei se é um pesadelo ou não, mas tudo bem. Então não venham acreditar vocês, é fé demais se vocês acreditarem assim, que durante esses 2 dias, né, vocês vão praticamente ser magnetizadores e conhecer tudo. Não. A minha função aqui é aguçar a curiosidade de vocês e também a vontade de vocês de magnetizarem. Tá? Meu objetivo, minha função é essa. Ok? Mas eu digo a vocês com toda a sinceridade também e com humildade também que eu queria muito ter tido a oportunidade no início do Espiritismo receber umas orientações dessas, tá? Porque mudaria de certo o meu caminho no Espiritismo. Então aqui a gente pode falar de Deleuze. Tem alguém ligando aí? O Naldo ligando? Ah, tá. Então aqui a gente vai falar de Deleuze, essa obra de Deleuze, Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal, a gente vai falar muito sobre ela. Ele lançou um livro em 1825, foi essa obra que ele lançou. Foi justamente nessa época que Allan Kardec começou a estudar o magnetismo. E mais particularmente, a parte mais sofisticada do magnetismo, que é o sonambulismo. Ok? Então, Deleuze ele diz o seguinte, né? Magnetismo, deixa eu ver aqui. Magnetismo e mesmerismo. Por que eu estou falando de mesmerismo? Porque hoje muitos hipnólogos estão usando o nome mesmerismo para ganhar bastante dinheiro. E eu não critico, porque ganhar dinheiro está certo, né? A gente não precisa ganhar dinheiro, a gente está no mundo material. O que me assusta são os espíritas que não querem de graça. Aí me assusta. Aí uma coisa é ganhar dinheiro com o outro e a outra é jogar no lixo, né? Então, o mesmerismo, tirasse de novo a apresentação. O povo não está vendo mais a apresentação. Esse menino é traquino, viu? Bota ele. Bota ele. Conseguiu? Tá? Mesmerismo e magnetismo trata-se da mesma coisa. A forma deles trabalharem são totalmente diferentes, porque eles desprezam o passe. Eles desprezam o passe, a movimentação de mãos, coisa que a Federação Espírita Brasileira está fazendo, por um monte de coisa, principalmente porque não querem que a gente se compare a Umbanda. Não existe nenhuma vergonha de ser umbandista, não existe esse preconceito entre nós, não deveria existir pelo menos, porque a Umbanda é filha do magnetismo, é filha do espiritismo, desculpe, e ela só existe por questão de preconceito, tá? Então, quando os irmãos incorporam
Porque por falta de magnetizadores, os irmãos incorporam aqueles espíritos magnetizadores, seja um preto velho, que é um magnetizador, seja um índio, que é um magnetizador, tá? Seja um magnetizador alemão, como aconteceu com a amiga minha, Isaltina, lá em Natal. Ela viveu um bom tempo na favela do Rio, na década de 50, curando as pessoas. E era um médico magnetizador que trabalhava com ela. E ela não trabalhava no centro espírita. Por quê? Porque o espiritismo, infelizmente, brasileiro, o movimento espírita brasileiro, não quer aceitar. Não quer aceitar o magnetismo. Mas mais cedo ou mais tarde vai aceitar. Porque não é Wagner, não é Jacó, não é Mesmer, é o próprio Allan Kardec. Ele era magnetizador. E todo instante ele fala sobre magnetismo. Então não existe essa desculpa. Eu estou falando para vocês aqui, estão me acompanhando, primeiro para tirar esse preconceito, esse pré-julgamento, como diz Mesmer, na sua 27ª colocação, ele diz que primeiro tire o preconceito. Existem pessoas no nosso movimento que não sabem nem o que é magnetismo, mas não gosta. É aquela história que diz assim, eu não gosto e tem raiva de quem sabe. Não é assim que diz? Mais ou menos isso, um negócio assim. Não quero saber, não é assim? Eu não quero saber e tem raiva de quem sabe. Muitas vezes acontece isso. As pessoas não sabem nem o que é magnetismo. E aí os familiares ficam morrendo em casa. E aconteceu comigo também. De presidente de centro me chamar para trabalhar para a família dele, na casa dele. Para cuidar da filha, para cuidar do pai, que era o diretor do centro. Mas quando foi implantar na casa, não queria. Quer dizer, para os familiares pode. Para o povo, para aqueles frequentadores, não pode. Como assim? Não dá para entender isso. Caiu de novo? Sim, eu estou falando isso, pessoal, do questão do preconceito, porque não cabe mais em século XXI a gente ter preconceito a nada. Um amigo meu, porque eu estou viajando, né? Um amigo meu, só porque ele tem uma questão, né? Ele não é considerado, né, gay no nosso, né? E não tem nenhuma vergonha em ser, tá? Ele foi fraternalmente convidado a não fazer parte dos passistas da casa. Então isso é lamentável. O Samuel Hahnemann, ele no livro Organon, ele era magnetizador, o Samuel Hahnemann. Era um alemão, né? O criador da homeopatia. Então no livro dele ele diz assim, eu uso 60% de homeopatia, era 60% de magnetismo, 40% de homeopatia, ok? Nos tratamentos dele. Vou falar de Eurípides Barçanufo. Posso falar dele? Eurípides Barçanufo era magnetizador e tinha, eu não sei se é clínico o nome, uma farmácia, né? Eu acho que é farmácia. Uma farmácia de homeopatia, vizinho à instituição dele. A escola revolucionária, a escola de Eurípides Barçanufo, chamada Allan Kardec, foi a melhor escola do Brasil na época, porque ele formava tanto o pobre quanto o rico. O rico e o pobre trabalhavam juntos. Eu pergunto no Centro Espírita se o rico e o pobre hoje trabalham juntos. Essa é a grande pergunta que eu faço hoje. Porque, infelizmente, eu saí de Natal, uma região altamente elitista, um espiritismo altamente elitista, e fui para Campina Grande com a esperança de que lá fosse diferente. Era no início, hoje não é mais. Isso é lamentável. E isso é no Brasil todo. A gente precisa falar sobre isso para poder a gente se tocar. Ok? Um pouquinho de simancol, para ver o que é Jesus com o pé no chão, aquele que andava no meio dos pobres, naquelas pessoas que precisavam, e um Jesus que não é Jesus, uma coisa que foi aí, sei lá, criada, né, totalmente desconectada com aquelas pessoas carentes. E se vocês pensam que o magnetismo é só para o rico, a visão de Deleuze era: o magnetismo é a medicina dos pobres. Tá?
Pode passar. Não, volta. Aqui. Então, o homem tem a faculdade de exercer sobre o seu semelhante uma influência proveitosa, dirigida sobre ele, por sua vontade, o princípio que nos anima e nos faz viver. Então, essa vitalidade, esse princípio é o nosso magnetismo, tá? E o mais legal é que na questão 71 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma referência a isso. É o próprio Allan Kardec, é uma colocação dele. Ele diz: aquele que tem mais pode transferir para aquele que tem menos. Por isso que quando a gente está magnetizando alguém que está muito doente, a gente consegue ressuscitar a pessoa. Como é que tu diz um negócio desse? Questão 424 do Livro dos Espíritos. Aquelas pessoas que estão prestes a morrer. Kardec pergunta: e se não fosse cuidada, morreria? Aí os espíritos dizem: você sabe, você tem o conhecimento. Porque sabia que Allan Kardec era magnetizador. Você tem o conhecimento, o magnetismo faz isso todos os dias. Eu pergunto: cadê os magnetizadores todos os dias hoje? Então, vocês, fecha a porta aí. A partir de hoje, e aqui também, ninguém sai da sala. A partir de hoje, vocês não escapam, vocês são magnetizadores. Se alguém, certo, precisar de vocês, vocês têm que estar disponíveis. Seja presencial, seja à distância. Seja na palavra, seja no olhar, seja no acolhimento, né, para amparar. De alguma forma você pode usar o seu magnetismo. Tá? Tem mais gente entrando? Entrou, já era. Né? Outra questão está embaixo, né? Na apresentação. Deixa eu ver entrar aqui, tá, pessoal? Alguma questão, alguma pergunta aí? Tá tranquilo? Tá devagar? Tá lento? Às vezes eu me manifesto, né? Até Sandra diz: cuidado com o índio, deixa o índio, né? Se eu deixar o índio, ele sai quebrando tudo aqui, é brincadeira. Mas, sim, conseguiu botar? Mas assim, se tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Falei alguma novidade, é a mesma coisa, já sabia disso. Volta. Beleza. Então, aí embaixo tem assim, ó. A primeira condição para magnetizar é querer magnetizar. Pode passar. Então, se você não quiser, nada feito. Onde é que tem isso também no Evangelho segundo o Espiritismo? Até no Evangelho segundo o Espiritismo, fala de magnetismo. Tem vários locais. Tem lá na prece, no capítulo 28. Mas tem no capítulo 19, ele diz assim: a fé de querer e saber que essa vontade pode obter satisfação. A fé de querer. Então, você precisa ter essa fé de querer. Eu gosto de dizer, pode deixar aí, eu gosto de dizer assim às pessoas, né, que vão magnetizar, que às vezes quer ser humilde demais, que a gente às vezes quer ficar tão humilde que daqui a pouco desaparece, né? A gente é ser humano, né? A humildade é importante, mas a gente não pode confundir humildade com desleixo, né? A gente tem que ter uma autoestima, né? E como é que eu vou receber um magnetismo de alguém que diz assim: Senhor, quem sou eu? Pô, tu já desencarnando essa pessoa, né? Ela não tem nem para ela, coitada, né? Você tem Senhor. Não. Senhor, me dê forças, né? Para que eu possa. Aí sim, beleza. Tá? Mas Senhor, quem sou eu? Ele disse: eu chame outro magnetizador para cuidar dessa criatura, né? Pode, à vontade. Essa falta nossa, às vezes, de energia é o que nos causa alguns agravos, né? Alguns desconfortos somáticos, né? A gente termina ficando doente por não acreditar no próprio ser nosso, né? Na nossa própria força. Pois é, e olha a obsessão, querendo tomar o microfone dele. Brincadeira. Mas é verdade, é verdade. Eu, espírita, há mais de 20 anos, e aí passei por uma separação. Erro grave. Por quê? Porque você não pode amar a outra pessoa mais do que a você. Erro grave. Por isso que os homens são mal preparados, como eu era. Né? Eu era não, ainda sou, ainda preciso estudar mais coisas. Muito mais. Mas a gente acha que casou, aí pronto, né?
aquela mulher é sua posse. Hã? E aí, como eu não me amo, eu não consigo ser autossuficiente para deixar ela ter liberdade de viver. Porque ninguém é dono de ninguém, não é verdade? Não é minha aquisição, não é minha, não é meu filho, minha, não existe isso, gente. O amor é, quando na sua plenitude, ele permite que a pessoa vá. Porque ela, na verdade, ela nunca esteve. Eram duas almas independentes. Esse negócio de alma algema não existe. Né? Alma que algema não existe. Cada espírito tem seu progresso individual. E aquela historinha de dizer, eu mudo ele depois que casar. Coitado. Né? Ou ela ou ele, tanto faz. E não existe isso, pessoal. Então, essa questão do alto amor é muito importante. Porque essas ladainhas que são colocadas, não em todas, mas algumas pessoas que religiosas dizem assim, minha culpa, minha eterna culpa. Meu amigo, isso é depressivo demais. Você está um passo para a depressão. Eu errei, né? Como Joana de Anjos fala, eu errei, tem nada não, bata a poeira e segue em frente. Não é verdade? Porque é um dos pontos mais interessantes da gente cair, né? Ou de alguns irmãozinhos que nos querem, muitas vezes, atrapalhar, seja encarnado ou desencarnado, porque a gente pode colocar as pessoas no estado de escravidão. Tem homem, tem mulher que diz assim, você me traiu, pronto, não sei o quê, e fica passando na cara da pessoa. É uma escravidão isso. Homem, deixa isso para lá. Ou você esquece, ou então eu vou partir para outra. É isso, gente. É terapêutico. Então, o alto amor é muito importante, claro. Ora, quem foi que deu a voz de comando para o alto amor? Porque isso tem tudo a ver com magnetismo. Tá? Quem foi que deu a voz de comando para o alto amor? Quem foi? Foi o chefe, Jesus. Sois o sal da terra, a luz do mundo. Não foi isso que ele disse? Ele dizia para a população mais pobre, aquela que vivia, sabe, jogada na sarjeta por uma sociedade desumana, que felizmente não existe mais, né? Não existe mais pobre, não existe mais ninguém morrendo de fome, né? Não, eu não estou tão alienado assim para não verificar que, inclusive, tem piorado. Mas Jesus estava ali para ajudar e para dar essa voz de comando para que a pessoa não olhasse só para o chão, olhasse para frente e, principalmente, de vez em quando, olhasse para o alto. Porque se olhar para o alto direto, também a gente tropeça. Né? Porque tem gente que é tão alienado que só fica olhando para o céu, pensando em nosso lar, não sei o quê, esquece de lavar a louça dentro de casa. Não é assim que funciona, né? Aí, o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês bem claro, nessa manhã de hoje, é o que é magnetismo, magnetizadores, magnetização. Muitas vezes o magnetizador é chamado de mesmerista, tá? São sinônimos. Magnetização de mesmerização são sinônimos. Eu estou falando disso para que, quando vocês forem ler o clássico, que hoje, graças a Deus, tem muita coisa em português, graças a Deus primeiro, depois a Jacomela aqui no Brasil, que a sua equipe vem traduzindo os livros do francês. Eu tenho aprendido muito com os franceses, com os livros traduzidos, porque no francês eu não entendo nada, né? Então, magnetizadora, essa é a magnetizadora lá de Portugal, a Helena. A gente foi para a cidade do Porto, né? Ela preparou uma turma lá e a gente foi ensinar magnetismo lá. Foi uma experiência fantástica. E esse senhor é o chamado magnetizado, né? Ela estava magnetizando ele, então era o magnetizado dela. Ou, no francês, ou na literatura, no clássico, eles chamam de sujeito, tá? S-E-J-S-U-J-E-T, tá? Aquele que é suscetível, tá? Ao magnetismo. Oi. É porque é gravado no meu computador, não é gravado pelo Meet. Ok? Diga a ela que fique tranquila que a gente está gravando aqui. O vídeo vai ser disponibilizado depois, né? Nem se preocupe. Todo mundo conseguiu entrar? Faltou quem? Não, eu estou dizendo, quem pediu para entrar, entrou? É pergunta errada, né? Ah, tudo bem. Deve entrar em outro momento. Tem pessoas que só podem
assistir à tarde, né? Tem pessoas que só podem assistir amanhã, então é natural que isso aconteça. Então, eu acho que vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Acho que não, né? O que é um magnetizador, o que é um magnetista? Fica à vontade. Por exemplo, o que é a diferença de passista para magnetizador? É que o passista é somente na época do carnaval, né? Que os passistas da escola de samba... Não, brincadeira. Não é isso não. Porque a gente chama de passe, aí chamou passista, foi só isso. Mas, na verdade, é diferente, né? É diferente, magnetizador e passista. Oi? Isso, e o pessoal que está online aqui vai colocando no chat, né, as perguntas. Beleza? Então aqui é uma portuguesa também, né, a Patrícia, ela é psicóloga, ela fez curso de Reiki, depois quis fazer o curso de magnetismo, gostou muito, e ela gostou também porque eu passei um pouco daquela questão de como o magnetismo pode colocar as pessoas no transe. O transe é bem interessante para a gente cuidar, principalmente das questões psíquicas, né? Tivemos uma experiência ontem, posso falar, Richard? Uma experiência bem interessante, a gente magnetizou os filhos, os dois filhinhos, a filhinha e o filhinho de Gessandra, eles foram bem interessantes a forma deles viajarem, né? Na questão do transe, depois a própria Regiane também, e a Gessandra também, resistente que só, mas ela acabou, né, foi chegando. Porque assim, o transe não é uma coisa que vai invadir sua mente, você não vai fazer nada que você não queira, não se trata disso. O transe, ele é altamente terapêutico, né? Que a gente chama no magnetismo de sono magnético. Na época eles não chamavam de transe, eles não chamavam, enfim, era outra linguagem. Então, essa parte de transe, no magnetismo, quando vocês encontrarem, na revista espírita e no livro dos espíritos também, vocês vão encontrar o nome sono. E aí vocês, quando observarem o nome sono lá no texto, vocês vão observar também que ele não está falando do sono normal, o sono natural. Ele está se referindo ao sono magnético. E o que é o sono magnético? O transe. Tá? Só que não é um transe comum, por exemplo, provocado por algumas questões, como por exemplo, algumas substâncias que você pode tomar, né? Ou o transe provocado pela hipnose, que é a sugestão verbal. Não é esse, tá? É o transe provocado pelo magnetizador. Porque quando a gente começa a magnetizar a pessoa, principalmente dos longitudinais lentos, a gente vai ver isso aqui na prática. Não sou eu não faço não, quem vai fazer é vocês. E vocês vão ver acontecendo com vocês. Que eu acho mais legal isso, porque o Wagner está fazendo, é por isso que funciona. Não, vocês vão fazer e vai dar certo. Tá? Então, na hora que você começa a magnetizar lentamente, né, da testa até o gástrico, e se você quiser, melhor ainda, se ela estiver numa maca, da cabeça, da testa até as pernas, meu amigo, ela entra no sono magnético. E esse sono magnético é altamente terapêutico, é relaxante, muscular, normal. Então, a gente não toma remédio para relaxar, não precisa mais. Né? Não, estou brincando, né? Medicação, se foi recomendado, então toma. Não estou dizendo isso não, tá? Estou só fazendo uma brincadeira aqui. Mas se vocês quiserem potencializar o efeito daquela medicação usando o magnetismo, sono magnético, relaxante muscular. Sono magnético, a pessoa, a cada sono magnético, a cada 15 minutos de sono magnético equivale a 3 horas de sono reparador. Não é um sono qualquer não, é sono reparador. Onde é que tem essa informação? Magnetismo humano magnetismo pessoal de Heitor D'Urville, o filho de Hector D'Urville. Hector D'Urville tinha vários filhos, e todos esses filhos eram magnetizadores. Tinha médico e tal, e tudo magnetizador. Heitor D'Urville lançou um livro que vocês podem baixar na internet, Magnetismo Pessoal, e lá tem dizendo isso. E se vocês fizerem essa experiência, vocês vão ver que é mesmo. Pessoas que não estão conseguindo dormir,
Você coloca ela no sono magnético e ela tem a reposição, tá, desse sono reparador, ok? Isso é altamente terapêutico. Se a gente pegar essas marcas, colocar essas pessoas só no sono magnético do centro espírita, já seria uma grande caridade, tá? Agora, pessoas que estão com depressão, como a gente não pode fazer concentrado, aí vocês vão ganhar outro bônus, olha só. Vocês vão aprender comigo como colocar essas pessoas em transe usando a sugestão verbal. Para os casos de depressão, tá? Então, o nosso TDM, ele é um TDM Master Plus Ultra, sei lá, né? Black Platino, Mega Power. Oi. Magnetizador é o prático, aquele que exercita. Esse é o magnetizador. Essa é a definição de Allan Kardec, tá? Como eu falei para vocês, Allan Kardec, ele lança um livro chamado Livro dos Espíritos, o primeiro, como espírita. O segundo livro, sabe qual é? Instruções práticas sobre o magnetismo, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Um livrinho bem fininho, 116 páginas. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Quem conhecia esse livro, levante a mão. Com exceção das meninas que já conheciam. Né? Quem conhecia esse livro? Ninguém conhecia? Vocês não são kardecistas não, gente? Iniciando, tem desculpa não. Não, brincadeira. Não, é porque assim, vocês já ouviram falar que tem um Pentateuco? Já ouviram falar nesse? É mentira, pessoal, desculpa. Isso não é verdade, não. Isso é fake news. Não foram 5, não. Allan Kardec fez mais de 20 livros. Mais de 20 livros, beleza? E entre esses livros, que não são 5, são mais de 20, tem as instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que Allan Kardec fala muito, mas não é pouco não, fala muito sobre magnetismo. Beleza? E aí ele tem essa definição lá. Não só lá, tem na Revista Espírita também. Porque no nosso meio espírita tem um pessoal aí criando uma celeuma sobre a Gênese, tem uma Gênese clandestina, uma Gênese que não foi... Já ouviu falar desses negócios? Já ouviu falar? E agora estão dizendo que foi o céu e o inferno, aí tem aquela briga de foice, porque pessoal, Allan Kardec disse, meu filho, não precisa disso não, meu filho. Está tudo na Revista Espírita. Você tem dúvida? Você tem dúvida se a Gênese é ou não é? Vá na Revista Espírita, que tudo que tem na Gênese, tudo que tem no céu e inferno, está lá na Revista Espírita. Então acaba com isso, menino buchudo. Fica brigando por causa de besteira, né? Então, nas instruções práticas ele dá essa definição. O magnetizador é o prático. Aí ele fala sobre o magnetista. O magnetista é o quê? É o teórico, tá? Ou partidário do magnetismo, né? Kardec, em determinadas situações, no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, Allan Kardec diz o seguinte: todos, ele não diz alguns não, ele diz todos os espíritas são partidários do magnetismo. Quando eu vi a primeira vez, assim, prestei atenção nisso, eu disse, como é, Kardec? Ele disse, meu filho, todos os espíritas são partidários do magnetismo. Aí eu disse para Kardec, só se foi na tua época, porque hoje é uma briga de força danada por causa do magnetismo. Não é? Ou não? Estou mentindo aqui? Não, porque magnetismo faz parte do espiritismo. Magnetismo isso tem nada a ver com... O nome disso é preguiça, não quer estudar, né? Magnetista é o teórico, o partidário, tá? Aquele que estuda. Ou seja, aqui no final tem aqui, ó. Pode ser magnetista sem ser magnetizador. Você pode só estudar, não pode? Mas jamais pode ser magnetizador sem ser magnetista. Como é que você pode ser magnetizador sem estudar? Se quiser eu desligo aqui. Dá para desligar pelo... Mas é melhor não, senão vai cair tudo aí. Ficou claro, pessoal, na cabeça de vocês? Como é que a pessoa diz assim, eu sou passista? Já estudou? Não, é porque eu tenho fé, os espíritos me ajudam. Meu amigo! Ei! Não é assim não. Desculpe. Você está errado demais.
Porque você está brincando com fogo. Bota a tua mão em cima da cabeça. Tem pessoas com passo de 1 minuto sai com dor de cabeça, porque aquela pessoa tem muito magnetismo. Não, mas os espíritos, os pobrezinhos do espírito tem nada a ver com a irresponsabilidade da gente, né? Oi, Sandra, pode falar. Quando eu era passista, né? Eu tive uma experiência que por pouco eu não matei uma pessoa. É. Quando eu dei o passo na primeira pessoa, que eu fui para a segunda, quando eu impus as mãos, me veio aquela intuição de eu recolher as minhas mãos. Então eu fiquei em pé, frente à pessoa, fiquei olhando, deixei os passos já terminar. Quando terminou, a mulher ficando vermelha, e eu disse assim, você está com quem? Estou com meu filho, a mulher estava infartando. Se eu tivesse depositado mais energia, eu tinha acelerado o infarto e poderia até matar a mulher dentro da casa espírita. Então foi daí que me aguçou a curiosidade de querer conhecer um pouco mais. Obrigado, Sandra. E realmente acontece muito isso, né? O João Francisco, que trabalha com Jacó, ele conta, muito engraçada a cena, que ele conta que ele deu um passo, a esposa dele estava sentindo dor nas costas, e ele, ela dormindo, né? Ela não sabia. Dando passe só concentrado nas costas da pobre. Ela acordou de madrugada, teve que ir para o hospital, lá vai, e ela não sabia, ele desconfiado, né? Ela viu ele desconfiado. Foi o que você fez? Né? Aí ele foi cair na besteira de dizer, não, é porque eu dei um passe. Passe que nada, foi só a mãozinha parada, não passou nada, né? Ficou tudo lá. E aí, a dor, porque o magnetismo aumenta a dor. Você vai lá, magnetismo. Eita, aumentou a dor. Às vezes uma dor que você fazia tempo que não... E Deleuze fala sobre isso, as dores adormecidas, ele diz assim. Aí você precisa arrastar essa dor, né? Que a gente chama de alívio de dores, que a gente vai ensinar a vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Aí tá, o pessoal tá quieto? Quero. Ah, sim, pode falar. E se a gente for responder em outro momento, aí eu digo, ó, depois a gente responde para ele falar mais na frente. Pode perguntar aí. Einá Santos. Ele fala, os espíritos falam da relação entre eletromagnetismo e fluido magnético animal. Na época, o eletromagnetismo decorrente da corrente elétrica, chamada fluido elétrico, o magnetismo humano decorrente do fluido magnético, mais sutil, mais purificado, que é eletromagnetismo decorrente do fluido elétrico. Vemos no Livro dos Médiuns, capítulo 4, da Teoria das Manifestações Físicas, item 74. Obrigado pela contribuição. E tem uma coisa que eu presto atenção, muito boa a colocação, obrigado. Quem foi? José, foi? José Inácio, muito obrigado. Outra colocação que eu faço, que é o seguinte, na comunicação eletromagnética de uma rádio, de uma TV, as ondas, elas se propagam na velocidade da luz. Qual é a velocidade da luz, vocês sabem? Eu vou dizer para vocês, é 300 km por segundo. Você conta 1 segundo, ela já andou 300 km, né? Quer dizer, daqui para Campina Grande dá mais ou menos 3 segundos, se for na velocidade dela. Né? Rapidinho, né? Eu vinha para todo dia para cá, para trabalhar com o Santos. Mas o fluido magnético, ele é mais rápido do que a velocidade da luz. Por isso que o fluido não é luz. Porque se ele fosse luz, ele é limitado a 300 km por segundo. É lógico isso, pessoal? O fluido magnético, ele viaja na velocidade do pensamento. Pensou, está lá. É instantâneo. Não é pouca coisa não, gente. Continuando aqui. Magnetismo para tratamento físico. Aqui é um obsidiado. Eu não quero nem saber. Esses negócios antivírus aí, eu tenho tudo. Pois é. Em nome de Jesus. Mas aqui é o seguinte. Tratamento físico, magnetismo pode, né? O outro, para questões psíquicas. Então, através do sono magnético, algumas pessoas entram numa regressão espontânea. Algumas pessoas entram numa regressão espontânea. Aquela ele está já entrando na regressão espontânea. Olha os olhos dela. Está revirando os olhos ali.
Brincadeira. Mas o que acontece? Às vezes você tem um trauma, né? A gente estava tratando uma senhora de TDM e ela, no meio do processo, ela fez uma regressão e foi na época que ela era criança e ela foi abusada pelo pai. E aí a gente teve que ressignificar isso em 3 sessões, ok? Para ela se libertar e para que ela pudesse voltar, ela adulta de mais, sei lá, né? Não vou dizer a idade, nem vou dizer a pessoa, nem vou dizer o lugar, tá? Voltar para aquela situação, ela com a idade X, falar com aquela criança, né, pequenininha, e dizer para ela, tá tudo certo, eu tô com você, tá? E isso ressignifica o processo e ela vence essa questão, ok? Eu não faço regressão por brincadeira, para saber se você foi rei ou rainha, porque não tem uma lavadeira nessa, não tem uma cozinheira, não tem nada, só tem rei e rainha. Aí Chico Xavier disse assim, não, meu filho, sabe por quê? É porque as lavadeiras, né, as pessoas simples foram para outro planeta, ficou só a bagaceira aqui. Mas deve ser mesmo, viu? Então, nas questões psíquicas e o magnetismo, aí Kardec cria. Bom, Kardec não só era magnetizador, como ele criou uma nova modalidade de magnetizador, o chamado magnetizador espírita. Para que era? Para que servia esse magnetizador espírita? Eu tenho 2 utilidades, posso contar várias, mas 2 pelo menos. Para desenvolver a mediunidade, para desenvolver os sonâmbulos, que mediunidade e sonambulismo são 2 coisas distintas. Um é emancipação da alma, um é animismo. Cadê a menina do animismo? Cadê ela? É você, né? Quem é a menina do animismo? A menina do animismo ali. Tá tudo certo, minha filha. É porque no movimento espírita falaram muito mal do animismo, mas Kardec disse, não, tá tudo certo. Lá no Livro dos Espíritos, a partir das questões 400, é só questões anímicas. Sonambulismo, êxtase, dupla vista, tá? Então não fique com essa, ai, será que sou eu? Não se preocupa com isso não, deixa rolar. Se é seu, tem nada não, é tratada do mesmo jeito, tá? Então, o magnetizador espírita, ele também foi criado principalmente para tratar problemas de obsessões sérias. E Kardec chega a citar que o fluido malsão do obsessor é trocado como fosse uma ação química, ele faz um comparativo, tá? Isso é comparativo, não é que é assim, mas é um comparativo para a gente entender. Como ele é pedagogo, então ele colocava bem simplesmente para a gente entender. A transmutação, digamos assim, a substituição do fluido malsão do obsessor pelo fluido são do magnetizador. Espera aí, o fluido são, quer dizer, se o magnetizador for da bagaceira, não vai acontecer nada, ou pode até piorar, né? Por isso que o magnetizador tem que ter cuidado com as suas questões morais, tá? Santo não existe, tá? Mas a gente tem que, né, fazer aquele esforço diário de hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, não é assim? Espírita não é assim ou não? E aí a gente vai ajudando nesse processo. Eu ajudei um familiar meu na questão das drogas. Tá? Justamente esse fluido são no frontal da pessoa, foi substituir o fluido malsão do obsessor que fazia ele entrar nas drogas. Porque tem gente, não só nas drogas lícitas ou ilícitas, né? Qualquer uma, seja o álcool, que é tão poderosa e maléfica e destruidora do que as drogas ilegais, né? Então você pode, a pessoa está querendo deixar, ela diz, olha, hoje eu não vou beber, Naldo, eu não bebo hoje. Aí sai e vai direto para o boteco. Quem é? Porque está no controle remoto, né? Mas quando você coloca uma imposição no frontal e ajuda na questão da vontade, porque Kardec diz que a pessoa quando está subjugada, né, subjugação ou na possessão, o livre-arbítrio e a vontade é comprometido da pessoa. Então a gente dá esse plus, né, da vontade para ele deixar, porque ele já está querendo, mas não tem, a vontade dele mas o magnetizador chega lá e multiplica essa vontade para ele deixar o vício, certo? Ficou claro isso, pessoal?
Então a gente pode sim ajudar as pessoas que estão no vício dessa forma. Tá? Usa o TDM, dá uma ativada lá no frontal com essa intenção, entendeu? Sem ele saber de nada, não precisa falar de nada não. Não, eu estou querendo deixar de beber e tal, não sei o que. Você vai lá e dá uma intensivada lá no frontal. Depois dispersa, mais uma vez, com comando, né, comando mental. Você vai conseguir, você é capaz, entendeu? Dá só sugestões positivas no frontal dele. Oi. A pergunta, certo? Sim. Para eu desenvolver o processo do magnetismo. Eu só posso fazer, porque eu já vi muito isso, né? Só posso fazer na casa espírita. Bom, o ideal é na casa espírita, né? Tudo de bom, todo mundo orando, cantando, todo mundo feliz, é massa demais. Mas eu posso fazer em casa? Pode, eu fiz esses processos em casa. Ora, o pessoal não queria magnetismo, tinha até uma máquina lá em casa na época. Então, não queria magnetismo da casa espírita, não tem problema não. Fazia ou na minha casa ou na casa da pessoa que eu queria ajudar. Aí eu levo em consideração o chefe, né? Eu falo para vocês, o chefe, Jesus. Como é que Jesus fazia? No meio da rua, meu. Jesus magnetizava no meio da rua. Ora, se o Jeff fez assim e disse, olha, faça do jeito que eu, né? Então, claro que o meio da rua não é um local apropriado, né? Mas se for um momento, por exemplo, vou dizer uma questão bem simples que vocês podem fazer no meio da rua. A pessoa está acidentada, tem a danada da moto, né? Pobrezinho, coitado, estão sofrendo de queda de moto. Você está lá, o cara está estirado no chão, o que é que você faz? Se aproxima dele, faz uma pequena conexão ali. Se tiver um sangramento, você já pode atuar no sangramento, sem ele perceber. Você faz a relação magnética, pode pegar no polegar dele aqui, chamando o seu anjo da guarda, o anjo da guarda da pessoa que está ali no chão, e começar a atuar magneticamente na pessoa. Tá? Você pode fazer isso, ok? Não, sim, espera o SAMU chegar, sim, o SAMU vai chegar. Enquanto isso, você vai cuidando, tá? Acalmando. Quando você começa a colocar a pessoa no sono magnético, aquela ali já entrou em sono magnético. Quando você começa a colocar a pessoa no sono magnético, o que é que acontece? A circulação é amenizada, ou seja, se tiver uma hemorragia, a pessoa não vai ter a hemorragia vai diminuir, porque você está a sua circulação está tranquila. A respiração diafragmática acontece normal, então é um processo altamente seguro para dar tempo o SAMU chegar, né? A pessoa está com problema cardíaco, né? A pressão está lá em cima, você começa a fazer transversal cruzado na altura do meio dela, e a pressão começa a normalizar enquanto o SAMU chega, né? E ao mesmo tempo você tenta acalmar aquela pessoa, porque às vezes esse problema da pressão foi uma notícia que ela recebeu, não é assim? Foi um estresse muito grande, então você já tenta acalmá-la, né? Beleza? Ou colocá-la no sono magnético, por exemplo, para poder ela ficar calma, entrar nesse sono magnético. O James Dale, como a gente vai ver hoje, ele colocava as pessoas em coma usando o magnetismo para fazer cirurgia. O que os hipnólogos chamam de estado Dale ou coma hipnótico. Desculpe, pessoal, vocês estão me assistindo, mas não era como hipnótico, era como magnético, ele era o magnetizador. Tá? Não era hipnotizador, durma, né? Eu vou fazer a sugestão, não era nada disso. Era só longitudinal. Somente. E não era ele que fazia. O James Dale ensinava os indianos lá, assistentes dele, e os assistentes colocavam a pessoa nesse coma hipnótico e depois ele fazia cirurgias, amputações, e a pessoa não sentia nada. Retirava tumores. Tá? Quer falar alguma coisa? Meu assistente, eu estou dividindo meu bônus horas com ele. Não, brincadeira. Fiquei com uma dúvida, ainda há pouco no outro slide, falou sobre a questão do magnetizador e o magnetista. E você falou sobre a questão de acreditar, de ter a vontade de magnetizar. E aí vem a pergunta, né? O magnetista, ele também pode potencializar essa recepção do magnetismo se ele também se concentrar para isso, né? Acreditar e tudo.
Porque você falou que tem um impacto, né? No caso, um magnetizador chegava em uma pessoa que está ali numa condição passiva, ela sofreu um acidente, alguma coisa. Ela não está, às vezes, consciente. Mas se ela estivesse, seria possível ela, entendendo do magnetismo, receber com maior potencialidade esse magnetismo? Porque tem gente que não, digamos, é mais sério, não acredita tanto. A pessoa está ali, está recebendo o magnetismo. Eu vou formular a pergunta. Se eu acreditar no magnetismo, ter essa consciência, eu posso ter maiores benefícios com ele? Primeiro ponto, para ficar bem claro. Não, primeiro para ficar bem claro. Magnetista é quem estuda. Magnetizador é quem coloca em prática. É quem magnetiza. É o sujeito, é o magnetizado. Aquele que você quer magnetizar. Isso, magnetizado. Você vai acreditar? Eu assim, porque assim, no nosso meio diz assim que, olha, se tiver merecimento, o karma, né? Não fala assim, né? Desculpa, mas acredito nessas coisas não. Não, brincadeira. Mas assim, lógico que ajuda, né? Mas não é importante. Eu até prefiro que não acredite. Não atrapalha. Porque o que vai atrapalhar é a força do magnetizador. Se ele tiver dúvida, eles são dois com dúvida, então dúvida mais dúvidas é igual a zero, né? Mas se o magnetizador, eu quero te magnetizar, você é cético, mas se permite, né? Assim, ou então você está estatalado no chão, você não sabe nem o que está acontecendo, mas eu chego lá porque a caridade no meu coração bateu muito mais forte do que o fato de conhecer você ou não. Você é um filho de Deus e eu estou ali, se eu estou ali eu posso ajudar ou não? Posso. Se eu der as costas eu vou ser igual aquele homem lá do samaritano, né? Que foi lá para o outro lado da rua, preparado, um sacerdote, mas foi lá pelo outro lado da rua, né? E o outro não, o samaritano foi lá e disse, rapaz, espera aí que eu vou ajudar esse cara, não é assim? Então é mais ou menos o que a gente pode fazer, né? Se aproxima, entra no campo da pessoa, né? Uma das formas é segurando nos polegares, né? Rapaz, o que é que ele está aqui? Né? Como ninguém desconfiar, né? Como é que ele tá? Como é que esse rapaz está? Não sei o que e tal. O rapaz está contado aqui, não sei o que. Entendeu? Criando rapport, criando a conexão. A partir daí, aí você já começa a agir magneticamente. Ok? E ele nem sabe o que está acontecendo. É por isso que, às vezes, a gente pega para atender à distância pessoas em coma, que não interessa qual é a religião dela, se ela é cética. Não interessa, é um filho de Deus, tá? Você vai lá no hospital, mentalmente, né? Você está lá, projetado. Porque onde você pensar, você está. Então, você faz todo o processo magnético à distância. E a pessoa, por exemplo, pessoas com Covid, então o Kardec, depois eu mando para vocês, tem um protocolo para tratar a Covid à distância.